Olá, bom dia, a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, hoje, domingo, dia 11/4/2021, amém? E que Deus seja louvado e glorificado na vida de cada um de vocês, amém? Já estamos aí com algumas pessoas acompanhando, conectadas, e enquanto os demais vão se ligando, se instalando, vamos já orar, né? E agradecer a Deus por essa manhã, por esse dia. Amém. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus, te adoramos, te glorificamos, nos colocamos, Senhor, aqui diante da Sua presença. Queremos, meu Deus, nesse instante, glorificar, exaltar e bendizer e buscar em Ti, meu Deus, a graça e a misericórdia. Olhai para nós, meu Deus, que aqui estamos diante da Sua presença. E pedimos, meu Deus, que o nosso entendimento se abra para que possamos compreender a sua palavra. Dai-nos graça em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a irmã Zenite, para a irmã Rose, para o irmão Legilson. Amém, que já interagiram aqui conosco. Amém. Vamos lá, a lição de hoje da série O Espírito Santo na Vida Cristã é a lição número 12. Dons de revelação e seu papel na vida da igreja. A leitura está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51. Amém? Vamos fazer a leitura para que nós possamos compreender como um todo, né? Que a leitura hoje é curta. Vamos lá, diz assim: Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem referiram-se os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que eu te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que essa verás. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que diz: A um, pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, discernimento de espírito. E são sobre esses três dons que nós estaremos discorrendo nessa aula: dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Três dons fundamentais para quem está à frente do trabalho na obra do reino de Deus e também para quem quer viver uma fé inabalável e uma fé que não venha cair em enganos. Amém? Nós vimos aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 51, Filipe e Natanael. Primeiro Filipe viu a Jesus, Jesus chamou, ele foi e creu. Quando Filipe chegou para Natanael e falou que tinha encontrado o Messias, aquele que Moisés escreveu sobre ele e aquele que os profetas haviam anunciado, Natanael teve desconfiança, porque Jesus era de Nazaré.
E Nazaré era considerada uma cidade pequena, as pessoas de lá eram consideradas pessoas muito humildes, muito simples, de pouco conhecimento. Então Natanael questionou, né, se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E a resposta de Filipe foi: vem e vê. Para alguns incrédulos é necessário ver algum sinal para crer, né? E quando Natanael chegou diante de Jesus, antes que ele falasse alguma coisa, Jesus já falou que viu ele debaixo da figueira, e foi exatamente debaixo da figueira que Filipe o encontrou e falou a respeito de Jesus. Só que Jesus estava muito longe, e aí ele viu que ele percebeu que Jesus teve uma visão sobrenatural. E ao perceber que Jesus teve uma visão sobrenatural, aí ele reconheceu que Jesus era o Messias, era o Rei de Israel. Amém? Então, esse dom que estava com Jesus durante o seu ministério, esse dom está disponível para a igreja nos dias de hoje. É buscar, é crer, é receber e fazer uso desse dom para que possa edificar a si mesmo e para que possa edificar a igreja de Jesus Cristo. Os dons de revelação, né, como são chamados aqui na lição, eles são conhecidos também como dons de conhecimento. Então, quando você ouvir falar nos dons de revelação ou nos dons de conhecimento, refere-se aos mesmos dons, né? Só a nomenclatura que muda, mas o sentido é o mesmo, né? E sobre esses três dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, vamos falar sobre a diferença, principalmente de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, né, que eles são bem próximos, mas têm diferença. E nessa lição nós estaremos observando essas diferenças. E estaremos também observando a importância desses dons para a vida cristã, para a Igreja de Jesus. A importância de se ter esses dons para a edificação da Igreja do Senhor Jesus. O primeiro dom que nós vamos discorrer aqui é palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento nos faz saber certas informações através da revelação sobrenatural do Espírito Santo. Lembrando a você que tanto os dons de revelação, os dons que nós vimos na aula passada, né, que é os dons verbais, que são os dons que se falam, línguas, variedade de línguas, interpretação de línguas, né, e hoje nós estamos vendo os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Então, todos os dons, eles existem, estão disponíveis para aqueles que buscarem, porém, deve-se usar com muita diligência. A pessoa que recebe dons será cobrado pela forma que usou esses dons. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, é necessário muita responsabilidade, muita diligência para usar corretamente os dons. Amém? Os dons, eles... o dom, a palavra de conhecimento, ela é uma revelação de Deus de algo que a pessoa não está conseguindo ver e compreender. Agora, muito cuidado sobre esses dons, porque Deus não vai revelar palavra nenhuma que seja contraditória com a Bíblia. Tudo que ele revelar tem que estar em relação à Bíblia, tem que estar relacionado aos textos bíblicos. Né? E também ele não vai revelar nenhuma novidade que não esteja na Bíblia. Então, muito cuidado, porque surgem muitas heresias de pessoas que vivem aí idolatrando os dons. Os dons não são para ser idolatrados, eles são para serem exercidos com prudência e para edificação da igreja do Senhor Jesus. E existem pessoas que têm dons, mas ele se acha no dever e na obrigação de usar esse dom com frequência, em qualquer lugar, qualquer instante. E não é bem assim. O dom, ele está contigo e o Espírito Santo vai acionar
esse dom conforme a necessidade. E por algumas pessoas serem pressionadas por outras, eles acabam falando pela própria mente, pela própria cabeça, e às vezes o próprio Satanás, ele fala através da mente da pessoa, dos lábios da pessoa, causando confusão e discórdia. Então tomam muito cuidado para que possam não serem frustrados com o uso indevido dos dons. Vou dar um exemplo aqui sobre a palavra de conhecimento, né? O profeta Eliseu recebeu uma palavra de conhecimento para desmascarar Geazi, um assistente hipócrita, desleal e traidor. Em 2 Reis, capítulo 5, versículos 26 e 27. Vou dizer aqui para vocês o que foi, né? Naamã foi até Eliseu, né, para receber um milagre, para receber uma cura. Ele foi curado e ele queria pagar para o profeta por esse milagre. O profeta não recebeu. Não se paga por milagre, né? Aquilo que de graça recebeis, de graça dais. Então, todos os dons espirituais não podem ser cobrados. E aí, fiquem espertos com aquelas igrejas lá do chamado envelope branco, né? Faz campanhas, aí passa o envelope branco para a pessoa dar uma oferta especial. Não existe isso na Bíblia. Os dons são para serem utilizados a serviço do reino. O que de graça recebes, de graça dai. Tá bom? Então, o grande oficial, né, ele foi da Síria, ele foi abençoado com um milagre, né, e por isso ele quis pagar o profeta por esse milagre, e o profeta recusou. O profeta recusou. E por que o profeta recusou? Porque aquele homem, ele tinha que compreender que o milagre não era só para o bem-estar dele, mas para a salvação dele, para a conversão dele. Quando a pessoa já é convertida, quando a pessoa já tem fé em Deus através de Jesus Cristo, e ele faz um voto a Deus, aí é diferente. O que é um voto? O voto é a pessoa faz um compromisso com Deus. Vamos citar um exemplo aqui. A pessoa tem uma causa na justiça para receber e está enrolado aquilo, nunca anda, e o processo não quer julgado, aí ele faz um voto a Deus. Deus, se tu agilizar o julgamento e for favorável a mim, eu darei uma oferta especial para a igreja. Aí é diferente, porque partiu do coração de uma pessoa convertida, partiu do coração de uma pessoa que já tem fé e já tem compromisso com Deus. E essa pessoa sabe do que está fazendo. No caso de Naamã, ele não era convertido, ele não sabia das coisas de Deus. E ele queria pagar como se paga por um tratamento médico, por um tratamento clínico. Por isso o profeta não aceitou. E Geazi, que era o assistente do profeta, o que ele fez? Ele saiu caladinho, seguiu o homem e chegou lá no caminho e falou assim: ei, me passa aquela oferta lá que você ia dar para o profeta, ele não quis, né? Vim buscar aqui. Foi mais ou menos assim, né? E não com essas palavras, mas para que você entenda o que aconteceu. E aí Eliseu foi e repreendeu o assistente dele. E como que Eliseu ficou sabendo disso? Ele fez isso escondido. Palavra de conhecimento. O Espírito Santo trouxe a revelação a Eliseu de que o seu assistente estava fazendo mutreta, né? Fazendo treta ali escondida. E aí, através da palavra de conhecimento, o Espírito Santo revelou ao profeta o que estava acontecendo. E o profeta foi lá e desmascarou o rapaz, né, o seu assistente. Então, esse é um dos exemplos de como esse dom é usado e como ele é útil. Amém? Se você compreendeu, amém. Se não compreendeu, pergunte aí para que não fique dúvida. O dom de palavra de conhecimento no Antigo Testamento, esse dom já existia? Já. Como que ele era usado, né? Já havia revelações
aos servos de Deus no Antigo Testamento. O Senhor revelou ao profeta Natã o pecado de Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 14, fala que Deus enviou Natã, que quando o Davi pecou, né, em adultério com Betseba, Davi ficou ocultando o pecado, ficou escondendo o pecado, tramou a morte do marido da mulher, né, do Urias, que era um capitão do seu exército. Enfim, Davi tentou ocultar aquele pecado. E Deus usou o profeta Natã para ir até Davi e dar um despertamento para Davi. E aí foi quando Davi se arrependeu do seu pecado, porque ele viu que se o profeta sabia, é porque Deus tinha revelado. Porque até então era oculto, era escondido. Então nada passa despercebido aos olhos de Deus. E esse dom, palavra de conhecimento, é para isso. Deus vai trazer a revelação daquilo que está oculto e daquilo que está escondido. Tem muitas pessoas que vão à igreja e chega lá na pregação ou na oração, o pastor fala, o ministrante fala aquilo que está acontecendo oculto e escondido na vida da pessoa. E a pessoa fica revoltada, e a pessoa fica bravejando. Alguém contou minha vida para ele. Ele falou publicamente aquilo que ninguém sabia. Ora, não foi ele. Ele teve uma revelação do Espírito Santo, e quando se tem essa revelação, tem que ser falado, ou individualmente, ou geral, depende da ocasião, depende da situação. Por isso que quem tem o dom tem que ter diligência em saber como usar. Então, muitas pessoas ficam assim, não querem abandonar o seu pecado, não querem resolver o seu problema oculto, e com isso sai falando pelos cotovelos, né? Falando mal daquela liderança, aquela igreja, porque trouxe a revelação daquilo que estava oculto e escondido. Então, é para isso que serve esse dom, palavra de conhecimento, para trazer a revelação das coisas ocultas e escondidas. Aí me faz lembrar Jeremias capítulo 33, versículo 3, né? Invoca-me e responderei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você está sentindo que existe alguma trama contra você, alguma coisa errada ali contra você, olha a Deus. Olha a Deus e Ele vai trazer a revelação, Ele vai te mostrar o que é que está acontecendo ali no oculto e no escondido. Amém? Vamos lá. Uma outra situação, nós já falamos aqui, né, que é 2 Reis, capítulo 5, 26 e 27, que Eliseu desmascarou seu assistente. E uma outra situação vivida por Eliseu, que foi usando o dom de palavra de conhecimento, está em 2 Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 12, quando Eliseu informou ao rei de Israel todos os planos de guerra do rei da Síria. Em 2 Reis, capítulo 6, tudo que o rei da Síria planejava contra Israel dava errado. Toda emboscada que ele planejava dava errado. E ele achou que tinha algum infiltrado dentro do exército levando informações para Israel. E não era. E aí um dos oficiais falou ao rei, né? Rei, não é daqui que está saindo a informação. É porque lá em Israel tem profeta. E esse profeta recebe revelações de Deus. E aí o rei entendeu o que acontecia. E a última emboscada deu errado e foi a vitória, foi sacramentada a vitória de Israel. Então, esses três exemplos aqui de como o dom palavra de conhecimento foi usado no Antigo Testamento serve para que nós possamos compreender o que é esse dom, né, e como ele deve ser usado. No Novo Testamento, o dom de palavra de conhecimento, né, no Novo Testamento, Deus ordena a Ananias que fosse a Damasco orar por Saulo de Tarso. Todas as informações sobre Saulo lhes foram passadas com precisão. Onde morava,
o que estava fazendo, né, e por que Ananias tinha que orar. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 10 e 11, onde o Espírito de Deus inspira Ananias para que orasse por Saulo, que depois veio a ser chamado Paulo. Saulo significa grande. E depois que ele se converteu, ele mesmo mudou o nome dele para Paulo, que é pequeno. Então o nome dele era Saulo, grande. Depois que ele se converteu, ele mudou para Paulo, pequeno, né, que é menor. E por que ele fez isso? Porque se você quer ser grande no reino de Deus, que seja o menor. Não foi isso que Jesus ensinou? Então, aquele que é muito exaltado, aquele que é soberbo, aquele que é egocêntrico, ele não prospera nos caminhos do Senhor. Portanto, no Novo Testamento, uma das ocasiões que o dom palavra de conhecimento foi usado foi esse aí, com o profeta e sacerdote Ananias, que recebeu a revelação do Espírito Santo que ele deveria orar por Saulo. Tem uma outra ocasião, que é um outro Ananias, já não é esse mesmo Ananias, né? Ele e a esposa deles, Safira, tinham uma propriedade, e no início da era cristã, os cristãos eles vendiam tudo que tinham e entregavam para os apóstolos. Hoje as pessoas ficam questionando 10%, né? Naquele tempo dava era 100%, davam tudo, né? E Ananias e Safira, eles fizeram um compromisso lá com Pedro, né? Olha, nós vamos vender a nossa propriedade e vamos dar integralmente, vamos dar 100% do dinheiro para a obra do reino de Deus. Partiu deles, não partiu de Pedro, foi vontade deles, foi palavra deles, compromisso deles. No entanto, quando eles venderam a propriedade, eles guardaram grande parte do dinheiro e entregaram só uma outra parte. E aí o Espírito Santo revelou para Pedro. E Pedro desmascarou primeiro Ananias, depois Safira, porque a soberba não deixou eles se arrependerem. Eles precisavam vender e entregar 100%? Não, não precisavam. Mas a partir do momento que fizeram um voto, que fizeram um compromisso, tinham que cumprir. E foi isso que aconteceu. Eles não cumpriram um compromisso que eles fizeram com Deus. Nunca se esqueça, aquele compromisso que você faz em nome de Deus, em nome de Jesus, aquele compromisso que você faz em oração, ou aquele voto que você faz na igreja, se você fez, tem que cumprir. Porque é um compromisso entre você e Deus. Não é entre pessoas. Aquilo que foi ligado na terra está ligado no céu. Então, o que a palavra de Deus fala? É melhor não fazer votos. Mas se fizer, cumpra. Tá? Preciso fazer voto? Não há necessidade. Mas algumas situações as pessoas fazem um voto, e quando faz o voto, você compromete Deus. E se você compromete Deus, você tem que fazer a sua parte. Aquilo que você combinou. Certo? E aí, Ananias e Safira mentiram para o Espírito de Deus. Não mentiram para Pedro, mentiram para o Espírito de Deus. E o Espírito Santo revelou a Pedro a mentira, e Ananias e Safira foram punidos de morte. Né? Morreram instantaneamente porque não se arrependeram e permaneceram no pecado. Uma outra situação, esse caso aqui de Ananias e Safira está em Atos, capítulo 5, versículos 3 a 9. Amém? Depois, anote aí, depois você dá uma lida lá. Então, palavra de conhecimento é isso, é a revelação de coisas ocultas. A revelação daquilo que ninguém sabe. Às vezes você não falou nada, né? Foi para a igreja, na hora da oração você recebe ali a oração, e quem está orando por você fala tudo o que está acontecendo e te dá as instruções de como você deve proceder. Né? Então, isso é palavra de conhecimento. Esse é um dom
do Espírito Santo que é útil para edificar a igreja do Senhor Jesus. Vamos para o segundo dom do grupo de dons de revelação, né? É palavra de sabedoria. Então nós vimos palavra de conhecimento, agora nós vamos conhecer o que é palavra de sabedoria. Sabedoria é a capacidade de raciocinar, de planejar, já utilizando o conhecimento. Então, o conhecimento é a revelação do oculto e escondido. Quando você já sabe o oculto e o escondido, quando isso já é revelado, quando isso vem à tona, então entra em ação o dom palavra de sabedoria. Quando se trata de dom, é a possibilidade de agir ou de raciocinar segundo os propósitos de Deus. Conforme aquilo que Deus propõe, conforme aquilo que Deus revela. Agora, muito cuidado para que não venham revelações de coisas que sejam antibíblicas. Quando vir revelações, quando vir, mesmo que seja palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, ligue as coisas para saber se tem base bíblica, tá bom? Esse dom se manifestou quando os discípulos, diante dos tribunais ou nas perseguições, responderam de tal forma que os adversários não puderam resistir nem contradizer. Veja aí em Lucas capítulo 12, versículos 11, Lucas capítulo 21, versículo 15, e Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 13, e Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 10. Então, esses versículos, eles mostram a situação dos apóstolos quando eram acusados e levados diante dos governadores ou dos juízes ou do sinédrio, que era o julgamento religioso. Então, ali diante daquelas autoridades, os apóstolos eles tinham inspiração para dar respostas que humanamente eles não teriam. Eles eram acusados e eles se defendiam, eles não eram advogados, né? Eles não eram advogados, e eles se defendiam de maneira que os acusadores não tinham o que falar. De maneira que os acusadores não tinham como rebater. Então, aí são alguns exemplos de como o dom palavra de sabedoria foi usado no Novo Testamento. Amém? Paz do Senhor para minha irmã Carminha, assistindo lá em Cacoal. Paz do Senhor também para o irmão Bené, que acompanhou, a irmã Lenilce, que entrou também, a irmã Iris, amém? E todos os outros aí que estão acompanhando essa aula da Escola Bíblica de hoje. Amém? Vamos lá, ainda sobre palavra de sabedoria. Qual a diferença de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? Vamos lá. A palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria estão profundamente relacionadas. Ou seja, esses dois dons caminham juntos. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando se ativa um, se ativa o outro. Por quê? Porque um traz a revelação do oculto e do escondido. O outro traz o que você precisa fazer para consertar o que está errado na sua vida. Enquanto, através da primeira, que é a palavra de conhecimento, o crente fica ciente de certos fatos, já pela palavra de sabedoria, ele saberá como agir ou como falar. Amém? Paz do Senhor também para o irmão Redrick, acompanhando o nosso baterista, né? Glória a Deus, aleluia. Vitória e William, bom dia, paz. Falando em dons, quando se é batizado em línguas, como saber se realmente as palavras que estão vindo à nossa mente são em línguas estranhas? Muito bem, boa pergunta. Veja só,
Geralmente, quando a pessoa é batizada em línguas, ele é batizado sozinho, né, orando sozinho, ou mesmo dentro da igreja, mas ele está ali num grupo de pessoas, ninguém percebe. O correto é ir receber oração do ministrante, do pastor, e ele vai orar e ele vai ter o discernimento se aquela língua é dada pelo Espírito Santo ou se aquela língua vem de espíritos malignos. É que o demônio também ele fala em línguas estranhas. Né? O que se diz língua estranha? Uma língua que não é conhecida por nós, uma língua que não é a nossa língua. Vamos citar um exemplo. Estamos no Brasil, a nossa língua é português. Então, se falamos uma outra língua, é uma língua estranha ao português. Então, quando se ora e recebe o dom de línguas para saber se é ou não, a própria pessoa pode fazer, combinar algo com Deus. Mas esse combinar tem que ser em secreto, só em pensamento. Você combina com Deus um sinal. Deus, se eu fui batizado com o Espírito Santo, se essa língua que eu estou falando vem de ti, me dê o sinal tal. Combina lá em secreto com Deus, em pensamento. E se não for, que aconteça tal coisa. E aí Deus vai te trazer a revelação. É uma das formas, né? Uma das formas. Mas o bom é que quando você fala em línguas, ora em línguas, que você receba uma oração de um ministro do evangelho, né? De um pastor, de um evangelista, de um presbítero, para que ele ore por você e Deus vai dar a revelação para ele se é ou não. Daqui a pouco nós vamos falar sobre discernimento de espírito e vai ficar mais claro isso aí, tá bom? Paz do Senhor também para o Marcos Lima, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Então ficou clara aí a diferença de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? A palavra de conhecimento é a revelação do oculto e do escondido. E palavra de sabedoria é o que se deve fazer para corrigir esse problema e fugir desse pecado e sair desse engano. Tá? Vamos lá. Palavra de sabedoria e a pregação. Ela está intimamente relacionada tanto à pregação da palavra quanto a aconselhamento. Você já viu assim, por exemplo, né, eu sou pastor, às vezes a pessoa vem pedir conselhos. E a pessoa me traz um problema que eu nunca vivi, que eu não sabia que esse problema existia, pudesse existir. Nunca vi situação nenhuma relacionada àquilo. E aí, que resposta que eu vou dar? Como pastor, o que eu faço? Enquanto a pessoa está falando, eu estou orando e pedindo sabedoria de Deus. Enquanto a pessoa fala, eu estou em espírito falando, meu Deus, o que eu devo responder para essa pessoa? Se eu nunca vivi esse problema. E aí o Espírito Santo vai inspirando, vai inspirando. Quando chega a pessoa termina de falar, chega a sua vez de falar, você começa a falar e vai falando por inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer exatamente o que a pessoa necessita, o que a pessoa precisa. Né? Vai exatamente saber falar aquilo que a pessoa precisa ouvir, precisa escutar naquele momento. Amém? Em Lucas capítulo 12, versículos 11 a 21, Lucas capítulo 21, versículos 12 a 15, traz a afirmação de Jesus a respeito do dom de sabedoria, né, de palavra de sabedoria. E Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 9 e 10, tem ali Estevão usando esse dom. O Estevão sendo perseguido e usando o dom de palavra de sabedoria. Estevão foi apedrejado e, ao ser apedrejado, ao invés de reclamar, murmurar, chorar, gritar, espernear, ele usou palavra de sabedoria.
A única coisa que ele falou foi que Deus perdoasse os pecados daqueles que estavam matando ele a pedradas. Que Deus perdoasse aqueles que estavam apedrejando ele e que matariam ele com aquelas pedras. E ao ser apedrejado, a última visão de Estevão foi os céus abertos, a glória de Deus e Jesus em pé, de braços abertos, esperando o Espírito dele. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, você vai ver aí o apedrejamento, a morte de Estevão e essa visão gloriosa, e ele pedindo a Deus para perdoar aqueles que estavam matando o corpo dele, estavam apedrejando ele. Palavra de sabedoria. Quem dá sabedoria? Deus. A promessa bíblica é de que todos os que pedirem sabedoria a Deus hão de recebê-la. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago fala que quem almeja alguma coisa, que peça sabedoria, é a melhor coisa. É a melhor riqueza de uma pessoa, é a sabedoria. Porque a pessoa sábia, ele vai viver bem, ele vai conviver bem e ele vai prosperar, porque ele vai saber fazer e vai saber render. Amém? Então peça sabedoria. Vamos dar um exemplo aqui, né? O caso de Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 13. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 a 13. Salomão pediu de Deus o quê? Sabedoria. Sabedoria. E com isso ele foi um rei próspero, ele foi um rei que teve grandes resultados porque teve sabedoria de Deus. Amém. O irmão Bené está perguntando aqui, né? A paz do Senhor, os dons de revelação de Espírito na igreja está relacionado à sua dedicação na vida cristã, como conhecimento da palavra de Deus e toda a sua dedicação à vocação completa. Muito bem, é muito boa essa pergunta. Qualquer dom e qualquer atividade que você for fazer na igreja, tenha conhecimento da palavra. Tenha conhecimento da palavra. Porque, como nós já falamos nas aulas anteriores, na nossa mente fluem 3 pensamentos. O nosso próprio pensamento, o pensamento que vem de Satanás e o pensamento que vem do Espírito Santo. Então nós temos 3 inspirações na nossa cabeça. A inspiração da nossa própria vontade, o nosso próprio querer, a vontade e o querer de Satanás e a vontade e o querer de Deus inspirado pelo Espírito Santo. E a pessoa precisa saber quem é que está falando com ele mesmo. Se é ele, se é o orgulho, a vontade, o desejo dele, se é Satanás ou se é o Espírito Santo. E aí, irmão Bené, é importante que a pessoa tenha conhecimento da palavra e que a pessoa seja um cristão exemplar. Porque tem muitas pessoas que sequer frequentam uma igreja, tem muitas pessoas que não estão ligadas a nenhuma liderança, a uma organização, e sai por aí. Não, porque foi Deus que me capacitou. É um espírito rebelde. É um espírito rebelde. Porque um espírito obediente, a primeira coisa que ele precisa é de uma ordenação, de estar ligado a um grupo, a um corpo. A igreja é um corpo. Pode, aqui é minha mão, pode esse dedo sair por aí movendo sozinho? Não, esse dedo ele vai ser útil enquanto ele estiver ligado ao meu corpo. Se esse dedo for tirado do meu corpo, ele vai ser inútil. Ele não vai conseguir operar sozinho. Então, muito pertinente essa pergunta do irmão Bené, porque isso acontece demais. Tem muitos falsos profetas aí, de todos os rumos, de todos os lados, falando o que quer, do jeito que quer, e são revelações diabólicas. São revelações diabólicas. Porque a pessoa tem que ter um comprometimento com o reino de Deus.
Se a pessoa não tem comprometimento com o reino de Deus, se ele não está ligado ali ao reino de Deus, como que ele pode estar falando em nome de Deus? Quem é que age assim? Satanás. Por isso é importante conhecer a Bíblia, e como o irmão Bené bem citou, a pessoa tem que ter conhecimento da palavra, a pessoa tem que ter conhecimento da vontade de Deus, porque senão a pessoa é usada pelo diabo. E hoje eu já vivi situação, certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja. Raramente eu aceito ir pregar. Né? Só quando eu sinto de Deus mesmo que é para ir. E eu fui pregar, aceitei. Quando eu cheguei lá, era igual a igreja de Coríntios, né? Maior gritaria, pula, isso, aquela coisa toda. E o Espírito Santo me revelou. Tudo demônio. Tudo demônio. Eu falei, meu Deus, e agora? Me inspira numa palavra. Fiquei ali aquele culto todo observando aquilo e orando em espírito e pedindo a revelação de Deus. E Deus me deu uma palavra, eu preguei aquela palavra, no final chamei lá na frente para orar. Vieram todos, não ficou um no banco. E aí eu pensei, meu Deus, eu vou ser linchado aqui, porque eu vou repreender. Se tu mostrou que são demônios, eu vou repreender. E fui repreendendo, e foi manifestando, e foi caindo gente, libertando, e no final, a dirigente da igreja era uma mulher, né? Faz muito tempo isso, né? Aí ela falou assim, no final, né? A partir de hoje, estou entregando essa igreja para o senhor vai ser o líder dela. Eu falei, não, eu já tenho o meu rebanho, já tenho a minha igreja. Era o quê? Era mais uma armadilha de Satanás querendo me pegar pela soberba. Querendo, depois de toda a libertação, de tudo aquilo que o Espírito Santo fez, Satanás tentou me pegar pela soberba. Então tome muito cuidado, por isso que é necessário, como o irmão Bené falou aí, os dons não se usam isoladamente. Você tem que estar ali, aliançado com o Espírito Santo de Deus, para saber usar, né, para saber como usar e agir corretamente. Tá? Então, quando você é usado pelo Espírito Santo de forma correta, de forma certa, Satanás, no finalzinho, ele tenta te dar um golpe. Né? Foi o que aconteceu nesse exemplo que eu citei aqui. Que no final, depois de tudo que o Espírito Santo fez, revelou que eram demônios, que não eram batismo com o Espírito Santo, que aquelas línguas não eram angelicais, mas eram demoníacas, que aquelas pessoas ali naquele pula-pula, aquele histerismo, aquela gritaria não era do Espírito Santo, mas era demônios. Orei, repreendi, as pessoas foram libertas e no final Satanás tenta me pegar pela soberba, oferecendo aquele grupo de pessoas. Não, eu não fui lá para isso. Eu fui lá para fazer uma ministração. Fui e fiz. Amém? Então, muito cuidado, porque Satanás sempre tenta derrubar aquele que está a serviço do reino de Deus, aquele que está a serviço do Espírito Santo de Deus, aquele que está a serviço de Jesus Cristo. Tá bom? Fui claro? Se não foi, pergunta. Vamos lá. Deus é que dá sabedoria, né? Prosseguindo aqui. Palavra de sabedoria é uma necessidade na vida daqueles a quem Deus vai usar. Vamos citar aqui alguns exemplos. José no Egito. Ele foi usado em palavra de sabedoria, Gênesis capítulo 1, versículos 39 a 40. Escola bíblica, leve seu caderninho, tá? Coloca seu caderninho para ficar anotando aí. E nos cultos também, né? Pode levar para a igreja o caderninho? Pode. Leva um caderninho, anota tudo para depois você ler e meditar. Amém? Vamos lá. José no Egito, Gênesis capítulo 41, versículos 39 a 40. José ganhou uma cadeira ao lado do trono de Faraó, porque ele foi usado em palavra de sabedoria, revelando os sonhos de Faraó. Um outro exemplo, está em Daniel capítulo 1, versículo 17.
Daniel e seus amigos, eles receberam de Deus inteligência e conhecimento em toda criatura, em toda cultura e sabedoria. Eles não passaram por nenhuma escola específica, eles não passaram por nenhum treinamento específico, mas eles tiveram conhecimento da cultura e tiveram sabedoria para saber o que fazer. Daniel tornou-se entendido em todas as visões e sonhos, ele tinha a capacidade de interpretar os sonhos e por isso ele foi até a presença do rei, porque o rei precisava de alguém que revelasse para ele, que tivesse discernimento, compreensão, para ter o entendimento de algumas visões que estavam chegando através de sonhos. Amém? A igreja primitiva, falando aqui em revelação de sonhos, às vezes algumas pessoas têm sonhos e vêm conversar, né? E tem sonhos que são revelações. Então, por isso, geralmente quando a pessoa vem, eu oro, peço direção do Espírito Santo, primeiro para saber se aquele sonho é uma revelação ou se é um delírio da mente. Porque quando nós dormimos, nós relaxamos o corpo. E quando relaxamos o corpo que descansa, a mente não para, né? Nem os órgãos internos, eles desaceleram. O batimento cardíaco fica bem devagar, a respiração fica bem lenta, né? Todo o seu sistema está trabalhando, mas está bem lento, né? E a sua mente também está ativa. Então, tem muitos sonhos que são o quê? A mente ativa, como a pessoa está dormindo, está relaxado ali, a mente vai recapitulando algumas coisas que aconteceram no dia, ou algumas preocupações do dia seguinte, e fica vindo em formas de sonhos, né? Então tem muito disso. Agora tem sonho que vem como revelação. E por isso tem que ter o discernimento de espírito para saber se esse sonho ele é uma revelação ou se é só um delírio da mente. Então é a primeira coisa que eu faço quando alguém tem sonho e vem perguntar alguma coisa a respeito. A pessoa tem sonho e não compreende. Então o primeiro pedido que eu faço ao Espírito Santo é que me revele se algum sinal de Deus para aquela pessoa ou é apenas delírio da mente. E tem muitas pessoas também que têm visões. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi isso, eu vi aquilo. Tem um tempo que tinha uma pessoa que via isso, via aquilo, via isso, via aquilo. Eu cheguei para ela e falei assim, escuta, você não consegue ver nada bom? Só consegue ver desgraça? Viu um demônio não sei aonde, viu um vulto não sei aonde, viu uma coisa estranha não sei aonde. Ou seja, essa pessoa está precisando de libertação. Essa pessoa, ele acha que ele tem o dom de visões. Não, ele está possesso. Ele está possesso e precisa de libertação. Então tem diferença. E eu conheço muitas pessoas que estão possessas a ponto de ver demônio em tudo quanto é lugar e acha que é o dom. Acha que é dom do Espírito Santo. Não, não é. Então a coisa é muito estreita. E essas pessoas, elas saem por aí falando em nome de Deus. Como se aquilo tivesse vindo de Deus e como se ela fosse a maior dos profetas. Então, muito cuidado com isso. Entronizem com o Espírito Santo para que não sejam enganados, que tem muitos enganadores. E Jesus, em seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, uma das alertas de Jesus virão muitos falsos profetas e falando em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E você vê hoje muitas pessoas falando, que Deus mandou falar isso, Deus mandou falar isso, eu vi isso, eu vi aquilo. Existem esses dons? Existem. Mas você precisa ver se procede de Deus ou se procede de demônios. Aí entra aquilo que o irmão Bené questionou agora há pouco, né? A pessoa que usa isolado, a pessoa que não está ligada a um corpo que é a igreja, uma pessoa que tem uma vida torta, uma pessoa que dentro da própria família, ela nem é aceita ali porque o comportamento dela é totalmente fora do que é um comportamento familiar. Então essa pessoa não está sendo usada por Deus. Não está sendo usada por Deus.
Infelizmente, o brasileiro ele é muito idólatra. Né? O brasileiro ele é muito idólatra. Então, ele sente a necessidade de sobrenatural. E não se esqueça, a palavra de Deus ela é suficiente para tudo. Porém, Deus dá os dons para complementar, para edificar, para exortar, para corrigir o que está errado, para dar uma direção certa, para trazer paz, para trazer consolo. No entanto, tem profetas de Satanás aí que só falam desgraceira, que só divide famílias, que só trazem desgraças. E as pessoas seguem. Seguem porque o brasileiro ele tem um senso idólatra. Ele tem uma necessidade dessas coisas. Cuidado. Vamos lá. Então, no caso de Daniel, né, no caso de José no Egito, através de palavra de sabedoria, eles tinham revelações dos sonhos. Então, um outro exemplo na igreja primitiva está em Atos, capítulo 6, versículos 1 a 5, e Atos, capítulo 15, versículo 28. A palavra de sabedoria era aplicada na solução de problemas administrativos da igreja. Algumas necessidades da igreja, como por exemplo, foi crescendo o número de membros e tinha muitas viúvas, órfãos, pessoas necessitadas. E as pessoas traziam as ofertas para os apóstolos, e os apóstolos tinham que comprar mantimento, doar para essas pessoas carentes ali que estavam precisando. E eles pararam, reuniram o povo e falaram: espera aí, não convém a nós parar de orar, parar de meditar na palavra, parar de fazer o que é espiritual para fazer o que é material. O nosso chamado é espiritual. Então vamos escolher entre vocês pessoas idôneas e cheias do Espírito Santo para que possam servir a vocês. Aí foram levantados os diáconos. Foram levantados os diáconos, as pessoas que servem a igreja, para que os apóstolos ficassem com mais tempo para meditação da palavra, orações e atividades espirituais. Então ali foi usado o dom de palavra de sabedoria para despertar aos apóstolos, porque eles estavam se ocupando demais com serviços e eles tinham que se ocupar mais com palavra, meditação e orações. Tem muitas pessoas que falam assim: não, o pastor não faz nada, né? Fica o tempo todo lendo a Bíblia e orando. Né? Vá trabalhar, mas o trabalho dele é esse. O trabalho dele é meditar na palavra, é buscar na palavra, é entender na palavra, orar, meditar, interceder, né? Fazer aquilo que é espiritual. Esse é o chamado, né, do sacerdote. E os serviços são para os auxiliares. Né? Mas, no entanto, muitas vezes é necessário que o próprio pastor faça quando não há quem faz. Mas tendo quem faça, é melhor ele aproveitar aquele tempo para poder dedicar a oração, meditação da palavra, para que possa ser usado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo para abençoar. Os apóstolos, sendo homens iletrados e indoutos, ou seja, sem conhecimento adquirido, né? Eles não tinham escola, eles não tinham entendimento, eles surpreendiam as autoridades quando falavam. Todos ficavam maravilhados. Como pode um analfabeto ter tanta sabedoria? Vinha do Espírito Santo. Amém? Deixa eu ver aqui o que a Vitória e o William. Quando a pessoa está no grupo de pessoas em oração no monte e o ministro pede para encher a pessoa do Espírito Santo e pede para falar em línguas, e a língua da pessoa começa a mover sozinha e falar em língua estranha, é a manifestação do dom? Olha, possivelmente sim, se esse ministro estiver falando em nome de Deus. Quer uma resposta? Olha só. O que vem de Deus é leve,
O que vem de Deus afirma, o que vem de Deus consola. O que vem de Deus flui de uma forma boa e positiva. O que vem do espírito demoníaco causa estranheza, causa medo, causa alguma sensação estranha e negativa. Então, se mesmo assim a pessoa ainda tem dúvida, o correto é pedir a Deus que revele para que saia essa dúvida. Eu estou falando em línguas angelicais ou estou sendo usado pelo diabo para falar línguas demoníacas? Converse em secreto com Deus. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Se for do Espírito Santo, que continue. Se não for, que nunca mais isso aconteça. E Deus vai responder. Isso é um exemplo, né? Mas tem outras formas aí de você combinar com Deus, desde que seja em secreto. Amém. Vamos lá. Agora vamos para discernimento de espírito. Então nós vimos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e agora vamos para discernimento de espírito, que é outro dom de revelação. A função básica desse dom, discernimento de espírito, é revelar a presença de espíritos malignos na vida de uma pessoa ou sua interferência na igreja. Aí entra a pergunta aí da Vitória. O ministro orou confirmando e a pessoa orou em línguas. Como é a vida desse ministro? Ele é homem de Deus? Ele está firmado em Deus? Ele está agrupado em Deus? Sim. Então tome muito cuidado também, porque é o seguinte, principalmente ela falou em orar em monte, né? Muitas pessoas falam, vamos orar em monte. Eu já fui algumas vezes. E quando eu vou orar em retirado, que seja em monte, que seja em floresta, que seja num sítio, ou que seja dentro do templo, ou dentro do meu quarto, em secreto com Deus, ou aqui nesse escritório aqui em casa, Deus vai me responder da mesma forma. Né? Então, o orar em monte não pode ser uma idolatria. Tem gente que só ora se for em monte, aí é idolatria. Eu só me encho se for em monte, aí já é idolatria. Né? Uma vez perguntaram para mim assim, pastor, o senhor não ora em monte? Eu falei, olha, eu evito, porque lá todo mundo se dá no direito de virar profeta. E tem muitas coisas lá que eu percebo que são demoníacas. E outro que eu não consigo nem orar, porque começa a chegar gente, eu ao invés de orar, eu fico vigiando para ver como que o diabo vai agir ali no meio, que tem muitos endemoniados ali, né? Que ficam imitando o Espírito Santo. E quando eu vou me retirar, eu prefiro ir sozinho ou com mais uma ou outra pessoa que seja também de oração, né? Para que não sirva de peso e nem trabalho. E aí a pessoa falou assim, mas Jesus orava em monte. Eu falei, ele orava, mas ele orava sozinho. E quando ele inventou de levar com ele, foi traído. Né? Então, muito cuidado com isso. Porque muitas pessoas ali em monte vira idolatria e a pessoa se acha no direito de virar profeta. Então, muito cuidado e saiba com quem você vai orar, ou no monte, ou na igreja, em qualquer lugar. Aonde que eu me encho do Espírito Santo? Eu vou para a igreja e oro. Eu oro antes do culto, eu oro em casa, eu oro em secreto, eu oro junto com a esposa, eu oro junto com a igreja. Estou sempre orando e pedindo a Deus por mim, por todos, e Deus vai abençoando. Né? Quando perguntaram para Jesus, né, os nossos pais oraram no monte, nos montes e nas tendas, né, nos tabernáculos. E nós, aonde devemos orar? Qual foi a resposta de Jesus? Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? Em qualquer lugar. Eu oro no trabalho. Quantas vezes eu já estava ali trabalhando e orando em espírito, o telefone toca, ao invés de falar alô, eu falo amém, eu falo aleluia, sem querer, assim, porque eu estou em espírito de oração, estou trabalhando ali em espírito de oração, o telefone toca,
eu vou atender e falo, aleluia, ou então, glória a Deus. Aí é que eu falo, alô, né? Alô. E a pessoa do outro lado fica sem entender o que está acontecendo. Mas é isso. É, eu oro no trânsito, né? Oro em casa, oro em secreto, oro aqui no escritório, enfim, oro em todos os lugares. Então não há essa necessidade, cuidado para isso não virar idolatria, que as coisas só acontecem se for no monte, não. Ore também na igreja, chegue mais cedo para o culto, dobre seu joelho e ore. Se na sua casa você não tem ambiente, né, porque aqui em casa eu tenho ambiente que eu posso orar sozinho e estar sozinho, mas tem casas que não têm ambiente para isso. Então chegue mais cedo na igreja, ore, a igreja está sempre aberta mais cedo, dobre seu joelho, ore. Né? Se você tiver que se retirar com alguém para orar, escolha bem essa pessoa. Escolha bem. É uma pessoa de oração, é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que eu tenho certeza que é usada por Deus. Se não chegar lá, a pessoa é usada pela própria mente ou pelo diabo e vai causar frustrações. Hoje no Brasil, preste bem atenção nisso, hoje no Brasil, das pessoas que se dizem evangélicas, o número de desviados e frustrados é quase igual dos que estão ativos. Por quê? Frustrações. Frustrações por causa de enganos, por causa de mentiras, por causa de falsos profetas, por falsas revelações, falsas isso, falsas aquilo. Então, não se frustre com a fé. Se frustre com as pessoas, mas não com a fé. E tem muitas pessoas frustradas com a fé, abandonando a fé. Abandone a pessoa que está errada. Né? Se você vê que aquela pessoa não é de Deus, se aquela pessoa não age como Deus, inspirado pelo Espírito Santo, então é melhor você distanciar daquela pessoa para que você não se afunda no mesmo pecado, para que você não se afunde junto. Né? Mas o que acontece? A pessoa acaba vivendo situações horríveis. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Uma vez eu congreguei numa igreja e tinha um casal e eles tinham 2 filhos e a mulher estava grávida. E aí chegou um dia, esse casal me chamou para conversar. Eu não era o pastor titular, eu era pastor auxiliar, né, nessa igreja. E aí esse casal me chamou para conversar. E aí falou assim, nós temos 2 filhos e tem um filho que morreu. O mais novo morreu. E logo depois da morte, teve uma revelação de que eu estava grávida e esse filho vinha para substituir o que morreu. Aí eu já achei estranho. Um filho nunca vem para substituir o outro, cada filho é único. Se morreu, morreu um filho que não volta. Né? E se vier outro, não é para substituir aquele, é outro. Né? A coisa já é meio estranha. E eu fui escutando. E aí veio a revelação de que eu estava grávida. Acontece que eu já estou no 11º mês e a criança não nasce. Eu falei, mas a senhora tem certeza que está grávida? Tem, porque eu sinto mexer, eu sinto isso, a minha barriga cresceu. Eu falei, a senhora está com gravidez psicológica. E expliquei para ela o que era isso. E oramos, ela se arrependeu de ter crido naquela falsa profecia, se arrependeu de ter aceitado aquela falsa profecia, o marido também. Oramos pelo perdão e não existe gravidez de mulher passando já para 1 ano. É 9 meses. Tem criança que nasce até com 6 meses, né? 7 meses, 8 meses, agora de 9 não passa. E já estava no 11º mês. E aí, e ela grávida, mas era gravidez psicológica, a barriga dela estava grande, ela sentia mexer, sentia todos aqueles sintomas que uma mulher grávida sente, mas era psicológico. Em virtude de quê? Um espírito enganador, dentro de uma igreja, trouxe uma falsa revelação e ela creu. Então, muito cuidado quando essas coisas acontecem. Sejam bem seletivos, sejam bem cautelosos, muito cuidadosos,
para que vocês não sejam envolvidos em tramas. E esse casal virou piada para a família. Né? Uns diziam, é filho de elefante, né? Que já vai para 11 meses. Hoje é filho disso, filho daquilo. Virou piada na família. E eles estavam tremendamente abatidos e envergonhados, sem saber o que estava acontecendo. E depois dessa oração, desse arrependimento, a vida dela voltou ao normal, o corpo dela voltou ao normal e não tinha gravidez nenhuma. Né? Era uma falsa gravidez. Então, até isso Satanás faz, né? Para envergonhar as pessoas e para decepcionar. Então, quer dizer, se eu não tivesse conversado com essa família tinha desviado da fé, tinha se escandalizado, né? E graças a Deus hoje moro em outro estado, moro em São Paulo, estão muito bem e firmes na fé, que Deus os conserve assim. Então é preciso que discernimento de espírito para você saber o que vai falar e o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Vamos lá, a necessidade do dom de discernimento de Espírito Santo, de espíritos. Né? Então, primeiro, o discernimento de espírito é para saber se um espírito é demoníaco ou é um espírito de Deus, né? Se é uma ação de Deus ou se é uma ação do mal. Vamos lá, a necessidade desse dom. Todo cristão precisa desse dom para saber e reconhecer se determinadas doutrinas provêm ou não de Deus. Olha só, às vezes, até comigo acontece. Quantas vezes chega alguém assim, Deus mandou dizer isso, isso e isso. Amém? Eu falo, não, vou esperar acontecer. O que é amém? Assim seja. Então, geralmente, o falso profeta, ele te força a dizer amém, amém, fala amém, fala. Eu tenho dúvida se veio do Espírito Santo, eu tenho dúvida se isso é de Deus, eu não vou confirmar. A palavra de Deus me dá esse direito de buscar outra prova. Lembra de Gideão, né, que pediu prova, contraprova? Né? Então é a mesma coisa, você pode pedir outra prova. Se você teve dúvida, Deus, eu estou com dúvida. Né? Me esclareça de outra maneira. É lícito. Então acontece, sim, eles chegam com coisas assim. Tem coisas que não é bíblico, que é totalmente fora da realidade bíblica, então não há nem dúvida. Não há nem dúvida. Isso não provém de Deus. Né? Mas, tendo o discernimento do Espírito Santo, você consegue compreender melhor. Vamos lá. Da mesma forma como as pedras preciosas e as semi-preciosas são parecidas, os dons também podem ser imitados, os dons espirituais podem ser imitados por demônios. Você pega uma pedra preciosa, uma pedra sintética, quem não conhece, né, vai. Uma vez um ourive estava me mostrando, olha, esse aqui é um diamante verdadeiro. Eu olhei, esse aqui é um sintético. Eu falei, tá, mas qual a diferença? Para mim é igual. Ele falou, não, tem diferença. Quem conhece sabe que tem diferença. Que esse aqui é sintético e que esse aqui é um diamante de verdade. Agora, eu que não entendo de minério, né, compraria o diamante sintético, o diamante falso, como diamante verdadeiro. Então, a mesma coisa os dons. Da mesma forma que as pedras preciosas e as não preciosas são parecidas, os dons, a palavra de Deus nos alerta, né? Satanás, ele age também com sinais, ele age também com sinais, com sobrenatural. Ele tem essa capacidade. Veja só, Lúcifer e todos os demônios eram anjos. Lúcifer era um querubim. Então, eles perderam a característica boa e se transformaram em característica má. Mas não perderam as habilidades. Então, eles continuam tendo poderes e capacidades, porém para o mal. Foi o que mudou. Né? Então, não se engane, estejam atentos para que vocês não sejam enganados. Vamos lá, discernindo a ação dos demônios.
Uma pessoa que exercita o dom de discernimento geralmente será capaz de saber, segundo a revelação do Espírito Santo, a natureza do demônio que aloja no corpo de alguém. Isso acontece muito quando estou orando por libertação. Ninguém me falou nada que aquela pessoa estava endemoniada e eu nem sabia que estava. Na hora da ministração, manifesta. E aí? Eu estou olhando, eu estou vendo a pessoa, mas ali dentro tem um espírito mau. Que espírito é aquele? Que ação é aquela? Que demônio é aquele? Que tipo de ação ele está fazendo? Discernimento de espírito que vai trazer isso. É o discernimento de espírito que vai mostrar que tipo de espírito que está agindo ali. Vai mostrar pelas atitudes, pelo comportamento, vai te dar visões, tem várias formas do Espírito Santo trabalhar com um ministrante. Então, e o leigo? O leigo consegue perceber se é Deus ou se não é, se é um espírito de Deus ou se é espírito maligno, pelas próprias atitudes da pessoa. E se o leigo ele tem conhecimento da palavra e ele é uma pessoa de oração, ele consegue discernir, ele consegue saber se aquilo vem de Deus ou não, se aquilo é uma ação do Espírito Santo ou se aquilo é uma ação demoníaca. Vamos lá, o discernimento possibilitará orar com autoridade, repreendendo a ação do inimigo e pedindo que Jesus conceda a libertação. Se você tem um discernimento de espírito, você vai conseguir entender que aquilo ali é um espírito maligno e você vai dizer com autoridade, sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Ele foi desmascarado, né? Ele foi revelado. E aí você vai ter autoridade, vai fazer uso dessa autoridade para repreender em nome de Jesus e ele vai sair. Paulo usou esse dom diante de Elimas, o mágico, Atos 13, capítulo 9, versículo 10. Né? Elimas era o mágico que viu Paulo operando milagres e maravilhas e chegou para Paulo e falou, opa, esse negócio é bom. Me vende a Assunção aí. Está repreendido em nome de Jesus. Também quando discerniu o espírito de uma jovem adivinhadora, Atos 16, versículos 17 e 18. A moça ia atrás de Paulo e falando, esse é um homem de Deus, esse verdadeiramente é usado por Deus. Era um espírito enganador. Aquela moça era uma adivinhadora e os patrões dela ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E Paulo, ao perceber, através do discernimento de espírito, que aquela era uma adivinhadora, era um espírito que tinha tomado aquela moça, ela estava possessa de um espírito adivinhão, ele virou e repreendeu, né? Sai, não, Jesus, liberte ela. E a moça caiu no chão já liberta e seguiu a vida dela, e os patrões ficaram revoltados com Paulo porque perderam a mina de dinheiro, né? Eles ganhavam muito dinheiro com aquela moça adivinhona. Vamos lá. Esse dom se manifesta de maneira semelhante ao que ocorria com Jesus quando, por diversas vezes, discernia espíritos de enfermidade ou o intento maligno dos homens. Um exemplo, Marcos capítulo 12, versículo 15. Ninguém mais do que Jesus usou esse dom. Ele tinha esse dom tão ativo que ele conseguia já no primeiro contato, às vezes a pessoa nem falava nada, ele já tinha a revelação, como nós lemos aqui no início, né, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 e 51, sobre Filipe e Natanael. Filipe chega para Natanael e fala, olha, achei aquele que é o Messias. E Natanael duvidou. Quando Natanael chegou lá onde Jesus estava, que era um lugar diferente, Jesus falou aonde ele estava quando Filipe chegou até ele. Então, esse dom estava no Antigo Testamento, ele esteve com Jesus, esteve com os apóstolos e está nos dias de hoje. Palavra de sabedoria, palavra de ciência ou de conhecimento e discernimento de espírito. Porém, se tem, saiba usar, porque você também será julgado pelo dom que você tem. E saiba usar, use diligentemente em favor do reino de Deus.
Que Deus seja louvado e glorificado, que essas palavras sirvam para edificar a sua vida. Se tiver alguma dúvida que não esclarecemos aqui, entre em contato no privado aí, mande a mensagem aí na igreja, que a gente estará respondendo. Amém? Às 7h30 da noite, horário de Porto Velho, 19h30, estarei aqui eu e a Eliane fazendo um devocional, né? Orando e meditando na palavra e louvando a Deus juntamente com vocês. Estejam aqui conosco e o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado. Que Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa abençoar o seu dia e que você não caia mais na mão de falsos profetas, de espíritos enganadores, mas que você busque palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Busque em oração, busque em fé, com propósito, e Deus vai te dar, e você estará blindado do mal. Amém? Paz do Senhor também para a irmã Antônia, lá em Humaitá, que Deus seja louvado e glorificado da vida dela, da família, de todos. Amém? A cada um de vocês aí que nos acompanhou, muito obrigado. Né? Se precisa rever alguma coisa, eu vou salvar. Daqui uns 5, 10 minutos já está disponível aí a gravação e você pode rever ou mandar para alguém aí que tenha a mesma dúvida. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores e agradecemos, Senhor, por esse momento e queremos, meu Deus, que a Sua graça e que o Seu poder venha a ser sobre nós. Gratos somos, meu Deus, e pedimos que Tu derrame graça sobre cada um que acompanhou essa escola bíblica. Revele, meu Deus, o seu querer. Revele, meu Deus, a sua vontade. Desperta, meu Deus, cada coração e dai sabedoria, fortalecimento, conhecimento, discernimento de espírito. Edifica, meu Deus, o teu santuário em cada coração, para que o teu espírito habite, para que o crente seja forte, inabalável, que ele construa a sua fé na rocha que é Jesus, na revelação da palavra que está na Bíblia, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.